Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou continuar na evolução daquela classe de submarinos que a gente tratou no último vídeo, que foi a classe November, que iniciou os soviéticos na construção de submarinos nucleares. Eles evoluíram para a classe Vitor, que foi dividida em 3 etapas, né? Vitor 1, Vitor 2 e Vitor 3. Nesse vídeo nós vamos tratar da Vitor 1, que recebeu os requisitos para que garantisse que sairia um submarino com melhores qualidades do que o submarino da classe November. Algumas coisas ainda não foram conseguidas. Esse submarino da classe Vitor 1 ainda é um dos mais barulhentos da história, só superado pela classe Han chinesa. Mas existem vários requisitos que trazem uma nova filosofia para o submarino. Ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção de que nós fizemos 2 vídeos de história, que parece que a minha audiência não recebe tão bem os vídeos de história, porque houve uma queda muito grande na interação. Eu me preocupo mais com a interação, não é com a quantidade de novos inscritos. Interação, que significa mais visualizações, sim, porque com mais visualizações você tem mais interação, mais comentários, né? E os comentários é que são importantes, né? Esses últimos 2 vídeos caiu muito a visualização, e, consequentemente caiu o comentário, caiu, evidentemente, novos inscritos, caiu tudo. São coisas que acontecem, eu acho que eventualmente em certos períodos no YouTube, se bem que pode ter alguma relação com 2 vídeos de temática que a audiência está menos acostumada. Mas então, por causa disso, eu peço que vocês ajudem a divulgar o canal, divulgar os vídeos, para ver se a gente retoma, pelo menos a média, porque o que a gente está longe é da média do canal, né? Nesses últimos 3 semanas a média do canal caiu. E a gente precisa retomar ela, né? Com vídeos de qualidade, mas nem sempre a gente consegue fazer um vídeo que agrade a todos, mas estamos retornando naquilo que a comunidade mais quer, que são os vídeos de tecnologia, de submarinos e naves, etc. Então vamos começar vendo a epopeia dessa segunda classe submarina. Nós vamos tratar novamente os 15. Da primeira vez, os russos fizeram 13 em 4 ou 5 anos e agora fizeram 15 em 10 anos, o que é realmente um marco para a indústria russa, né? Você veja, nós estamos aí, sei lá, desde 1980, né, projetando e desenvolvendo o nosso primeiro nuclear. Os russos fazem 15 em 10 anos. Né? Então é isso, vamos começar esse desenvolvimento do classe Vitor. Então, começando a descrição do desenvolvimento do Vitor 1, a gente apresenta a figura, é a mesma figura que foi apresentada para a classe November. É o decreto do Conselho de Ministros, que estabelece o Bureau de Projetos 143, o Malach-Hitch, o SKB 143, cuja finalidade seria projetar submarinos não convencionais, ou seja, submarinos nucleares. E vai desenvolver o primeiro submarino, que foi o projeto 627, que nós tratamos no último vídeo. Naquela ocasião, eles construíram 13 submarinos em 5 anos, o que é um feito memorável para a indústria russa. Nesse caso, na classe Vitor, eles vão construir em 10 anos 15 submarinos. Não deixa de ser também um feito construir 15 submarinos em 10 anos. Em 1958, o Comitê Estatal de Construção Naval comissionou 4 projetos para a próxima geração de submarinos nucleares soviéticos.
Estabeleceu 4 projetos liderados por 4 pessoas diferentes. O projeto 667, 669, 670 e 671. Desses 4, apenas o primeiro projeto tinha uma pessoa com um pouco mais de idade, embora novo ainda, 39 anos. Os outros 3, do 669, 670 e 671, eram engenheiros navais russos recém-saídos da universidade. A ideia por trás disso era a criação de novas ideias, era botar a criatividade em jogo, né? E para evitar que houvessem saltos muito loucos, foi colocado um coordenador, uma pessoa com mais experiência que, de uma certa forma, ia burilar um pouco as ideias mais malucas, que eles queriam que surgissem coisas novas, mas não maluquices, né? Então, em 1958, foram estabelecidos novos requisitos de projeto. Esses requisitos visavam corrigir muitos dos defeitos que surgiram na classe November, que a gente viu naquele vídeo passado. Somente uma linha de eixo exigia uma flutuabilidade na superfície excepcional. Número de reatores determinado pela potência requerida. Então agora não é mais 1 ou 2, é determinado pela potência requerida. Rede elétrica em 3 fases, AC 50 Hz. Ou seja, não estamos tratando de diesel elétrico, estamos tratando de submarinos nucleares com um circuito elétrico em 3 fases. Uma habitabilidade melhorada, e por trás disso, evidentemente, está romper a barreira de 60 dias mergulhado, 60 dias no mar sem mergulho. Sem uma habitabilidade boa, isso se torna complicado para uma tripulação. A inclusão de mecanismos com baixo nível de ruído. Por isso porque os primeiros submarinos russos eram muito barulhentos, e esse submarino ainda vai ser um dos mais barulhentos da história da engenharia submarina mundial. Somente superado pelos primeiros projetos chineses, da classe Han, que nós já vimos um vídeo aqui no canal. A confiabilidade teria que ser aumentada. E essas tarefas técnicas de definir todos esses conceitos teria que ser completadas em 1959, um ano depois. O projeto básico teria que estar pronto em 1960, e o projeto em março de 1960. E o projeto técnico para permitir o início da construção em dezembro de 1960. Tudo isso era tarefa do projeto Malakit, né, do Bureau Malakit, SB143. Então surgiria, da classe November, passaríamos então para a classe Vitor I. Projeto 671 é o submarino nuclear de ataque Vitor. Bom, como é que eles pretendiam atingir uma velocidade acima de 30 nós? A primeira ideia foi fazê-lo menor, 93 metros de comprimento, 10 metros de boca. 10 metros de boca é uma boca mais ou menos padrão. Veja que o nosso submarino nuclear, o Álvaro Alberto, vai ter uma boca em torno de 10 metros, 9,81 metros. E 9 metros é o limite para se permitir circulação natural. É bem verdade que nessa época, na década de 70, não existiam ainda a ideia de fazer os submarinos com circulação natural. Fazê-los mais leve, né? A informação que a gente tem, oficial do Bureau, é que esse submarino deslocava 4.800 toneladas. Tinha um reator duplo, um Twin Reactor, PWR, de 72 megawatts cada um, megawatts térmicos, cada um com sua turbina. 4 geradores de vapor e 2 turbinas OK300. Isso daria um SHP, uma potência no eixo, de 31.000 HPs. E previsto uma recarga a cada 8 anos. Nós já vimos em outros vídeos que a recarga é muito função do enriquecimento do urânio. Os americanos, a gente sabe, e eles até estão tentando mudar isso, já fiz um vídeo sobre isso, os americanos usam um alto enriquecimento, cerca de 90% ou mais por cento, o que permite que os seus submarinos, os submarinos da classe Los Angeles, classe Virginia, eles ficam 30 anos sem recarga, né? Mas isso é um jogo econômico, né? Porque uma recarga dessa leva muito tempo,
é custosa, não só em tempo de submarino parado, como o próprio custo inerente da recarga. Esse submarino foi previsto a recarga a cada 8 anos, ou seja, imagina um enriquecimento aí da ordem de 10%, 20%, não se sabe, não se pode dizer com exatidão, mas não é um enriquecimento muito alto. Então, as características finais do submarino classe Vitor 1, 11 nós na superfície, 32 nós submersos, 290 RPMs no eixo, hélice de 7 pás ou em arranjo tandem, como vocês sabem, arranjo tandem um em seguida ao outro de 4 pás. 400 metros, né? Ali está 40, mas são 400 metros de profundidade de teste, e uma tripulação de 76 homens. Vamos olhar rapidamente, porque não vou me deter muito nisso, os sistemas de comunicação, navegação e armas desse submarino. Né? Um sistema SIGINT de navegação de latitude ampla, câmara para observação sob gelo, isso é bastante útil, inclusive para fazer vamos dizer, verificar os locais em que poderia romper o gelo com facilidade, sem danos na superestrutura. A gente viu que na classe November eles fizeram alguns testes meio no escuro de rebentar a calota polar, às vezes com danos. Né? Periscópios PZNS-10, sistema de reconhecimento rádio com transponder, radar complexo Albatross, antenas de comunicação de rádio, o Vial Direction Finder, interceptação radar, e o sistema de combate a incêndio LADOGA. Como eu disse, passando rapidamente, quem tiver interesse de ver como cada um desses sistemas, quais as características de cada um desses sistemas, procura aí na internet. Automação. Esse submarino já apresenta, nos projetos russos, um grau de automação maior, mesmo em função da tripulação pequena dele, né? Então, ele tem sistemas de controle de potência centralizado, com controles automáticos, sistema integrado de manobra de submarino, é o XPAT 671, sistema de trim e mergulho em emergência, o Tourmaline. Isso é uma coisa interessante, porque não é fácil, o trim é uma das coisas complicadas no submarino, e nessa época, já ter um sistema de mergulho em emergência, Tourmaline, é um feito. Eu até fiz uma consulta a um colega nosso da área e que está trabalhando no Álvaro Alberto, como é que isso está se tratando disso no nosso submarino. Eu não acredito que os nossos submarinos da classe Oberon, que a gente acostumou a operar aí, na classe Oberon, na classe IKL alemã, tivessem qualquer sistema de trim automático. E os russos já tinham isso na época de 70, né? Controle automático de controle geral dos sistemas de navio, tungstênio, e carregador automático de torpedos, o que é uma coisa muito boa, porque diminui o tempo de carga e facilita muito a recarga. O sonar, vamos falar um pouco sobre esse sonar instalado nesse submarino, o Shark Teeth, que inicialmente era previsto um sonar Kersh, mas afinal foi instalado esse novo, que tem 360 graus de busca simultânea, detecção passiva estimada a 30 milhas, um sonar ativo de baixa frequência, sonar ativo de detecção de alta frequência para vasculhar minas, rastreadores automáticos, né? Começam os russos a usar rastreadores automáticos, fugindo daqueles antigos dials que dependiam muito do operador e que eram muito rudimentares, e detecção sonar ativa. Sistemas de armas. Torpedos de uma coisa praticamente padrão, torpedos de turbo de 6,53 centímetros, em arranjos 2/4, uma esquadrilha de carregamento no tubo. Isso é uma facilidade, porque muitos submarinos americanos têm os torpedos num nível bem inferior, o que complica bastante o abastecimento, e esse submarino tem um carregador automático. Ele pode carregar 18 torpedos ou 36 minas. E pode lançar torpedos 2,5 vezes mais fundo do que a classe November. A gente viu que na classe November tinha a capacidade, já naquela época, de lançar torpedos a 100 metros de profundidade.
Vamos ver aí os compartimentos distantes, e esses compartimentos estão mais ou menos na ordem da proa para ré e nos níveis, em 2 níveis, né? O primeiro, torpedo de baterias e quartos de tripulação. O segundo, comando, provisões e mecânica auxiliar, colados a ele o reator por uma parede bastante fina. O reator é o compartimento 3. Logo em seguida, o compartimento 4, a turbina. Já num nível inferior de convés, o compartimento 5, 6 e 7. Eletrotécnica, tripulação, gerador diesel e o governo do navio e a parte de sistema de leme. Esses são os 7 compartimentos estanques da classe Vitor 1. Esses submarinos todos foram construídos no Admiralty Shipyard, em São Petersburgo, na Rússia. Como eu disse, foram 15 navios de 1963 a 1973. A gente vai falar muito nesse estaleiro, que construiu muitos navios para a Marinha Russa. Então vamos começar. Primeiro casco, o casco 38, é o casco 1, quer dizer, o K-38, casco 1. Bom, em 1967, em teste teste do reator no cais, resultou uma contaminação do sistema de condensado pelo gerador de vapor quando eles fizeram um blowdown. Todos os navios movidos a energia nuclear, que têm um gerador de vapor, eles requerem descargas periódicas, normalmente cerca de uma vez por semana, para manter a operação segura do sistema, remover sólido suspenso, apesar da limpeza que se procura na água demineralizada, né? E também evita a formação de espuma na superfície de água, que pode causar níveis de água instáveis e transporte excessivos de líquido no vapor. A purga ocorre quando a água é removida do gerador de vapor enquanto ele está funcionando. Então é uma operação delicada. E nesse caso aí, em julho de 67, eles erraram e contaminaram o sistema de condensado. Em setembro de 1967, ele alcança 34,5 nós, não sustentado, né? Colocou lá, sei lá, de repente 110% da potência, algo não recomendado, e alcançou, bateu um recorde, 34,5 nós, né? Em 1968, ele foi destacado para o Mar da Noruega. Em maio de 1970, executou exercícios no Mar de Bering. Em outubro de 71, destacado para sob a calota do Mar Ártico, e teve lá um acidente de radiação, do qual a gente não tem muitas informações. Em 1980, 6 meses em destacamento no Mar da Arábia e no Golfo Pérsico. Em 1985, um incêndio na turbina causou a morte de um marinheiro. Em 1995, ele foi retirado do serviço ativo. K-69, o casco 2, o K-69 casco 2. Em agosto de 1968, testes de mar resultam em um incêndio que foi causado por uma chave inglesa deixada dentro de um armário de disjuntores de corrente. Isso pode parecer inusitado, mas é mais frequente do que parece. Os navios americanos, inclusive, utilizam uma janela com vidro para que qualquer um passe e verifique alguma coisa estranha dentro do armário, possa retirar. Em julho de 1969, enquanto na escolta de um submarino da classe Delta, ele colidiu com o SS Gato, é o submarino SSN 615 da Marinha Americana. Eles originalmente pensaram que era uma baleia, foi reportado como uma baleia, mas quando chegou ao porto, as inspeções no dia revelaram uma amostra de 8 metros no nariz, né? Então, não havia dúvida que ele havia colidido, e o Gato era o navio americano que aparentemente estava na região na época. Em 1970, colidiu com outro submarino, teria sido o SS Sturgeon, né? Isso se deu a 150 pés. Mas não existem registros, né, da presença do Sturgeon nessa época, nessa região. O submarino russo teve avarias na vela, periscópio e antenas. E os americanos também não reportaram esse incidente, né? Os russos continuam achando que foi no Sturgeon. Em 1980 e 81,
Ele foi 6 meses destacado no Oceano Índico e teve um acidente pequeno no cais. Ele avariou um dispositivo retratável. Um dispositivo retratável, provavelmente um daqueles pequenos motores utilizados para manobras no cais, para facilitar a atracação. Em 1995, ele foi retirado do serviço ativo. Bom, K-147, casco 3. Em 1969, em outubro, ele sobreviveu a um mergulho de 410 metros. Não está claro, né, se foi um mergulho acidental ou se foi algo intencional. Evidentemente, os russos não informaram sobre isso. Em dezembro de 1969, completou 60 dias contínuos submerso em destacamento no Atlântico Norte. Em fevereiro de 81, completou uma missão de 68 dias no mar Mediterrâneo e rastreou um submarino balístico por 30 horas dos Estados Unidos. Um submarino balístico americano foi rastreado por esse submarino por 30 horas. Em outubro de 1976, ele instalou o sistema SOX de detecção de ondas. Esse sistema SOX que a Marinha Russa usa, vem tentando desenvolver desde a década de 70, né? Supostamente ele estabelece perfis nas esteiras, né? E evidentemente eles continuam desenvolvendo isso, devem ter modelos mais modernos. A Marinha dos Estados Unidos até explorou isso, mas abandonou em favor de sonares mais avançados, né? Como os russos nunca chegaram, né, facilmente à qualidade dos sonares americanos, eles continuaram desenvolvendo isso aí juntamente com os sonares, né, esforçando para criar outras alternativas. Os americanos não acreditam muito na eficiência desse sistema SOX, que, segundo os russos, detectariam até químicos e radiação na esteira, né. De 1995 a 97, mas antes disso, tem uma setinha que eu botei para baixo da figura ali, em maio de 85, ele rastreou o SS Simon Bolivar por 6 dias. É um submarino balístico que tem que ficar escondido e ter sido rastreado não foi uma boa, né? Em 1995 e 1997, ele proveu eletricidade para uma vila de Ostro-Vinaya. Isso é muito comum, os submarinos são equipados para permitir, durante algum tempo, esse tipo de ajuda. Em 2003, ele foi disponibilizado na reserva da frota de reserva da Marinha Russa. Bom, K-53, casco 4. Em 1970, pequeno incêndio feriu um marinheiro. Não se tem muito detalhe sobre isso. De 1980 a 84, um longo período de docagem para recarga. Durante esse período, o sonar Rubin foi trocado pela atualização Rubicon. Veja que alguma coisa deu errado, né? Porque 4 anos de docagem é uma coisa extremamente anormal, né? Quando ele voltou, em agosto de 1984, em trânsito no Estreito de Gibraltar, o capitão decidiu fazer vir para a profundidade de periscópio para fazer uma verificação de posição estelar, né? E não observou muito bem as ajudas de navegação da costa enquanto usava o periscópio para fixar o seu ponto de navegação. Colidiu com um navio soviético, o Brotherhood, provocando sérias avarias em ambos os navios, né? O que acontece é que, após a colisão, eles não foram para a superfície, nem foram verificar ou se o outro navio precisava de ajuda, o que é normal e até a legislação exige, né? Simplesmente eles se mandaram, né? O navio literalmente fugiu, ele deixou para lá e não foi verificar nada com relação ao navio que teria se chocado. Evidentemente o comandante foi substituído. Quer dizer, um erro, a gente entende o erro, agora as atitudes depois só pioraram esse erro. Em setembro de 1987, observou os exercícios no Ocean Safari da OTAN, né? Isso aí é uma tônica, as marinhas russas sempre observando. Isso parece que foi a primeira vez, mas vamos ter outras ocasiões disso aí. Em 1993, ele foi disponibilizado na reserva para eventual disponibilização. Muito bem.
Imagem K-306 Casco 5. Em novembro de 1974, enquanto rastreando o submarino balístico novamente, 627, o USS James Madison, os navios colidiram com ambos, com danos em ambos os submarinos. Mas eles mantiveram um total silêncio sobre isso, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, pouco falaram sobre isso, porque essa colisão, esse evento se deu em águas territoriais do Reino Unido. Então cada um ficou na sua, viemos a saber disso muitos anos depois, quando os documentos são liberados. Em 1977, primeiro destacamento após a colisão. Em 1983, ele foi destacado para o Mar Mediterrâneo e em outubro de 1995 foi retirado do serviço ativo. K-323 Casco 6. Em fevereiro de 1970, ele rastreou um submarino balístico norte-americano novamente no Mar Mediterrâneo, por 30 horas. Em dezembro de 1977, ele foi nomeado 50 anos da URSS, 50 anos da União Soviética. É um nome estranho para um submarino, porque é uma frase, né? Mas foi nomeado 50 anos da URSS. E logo a seguir, 3 meses depois, depois de ter sido homenageado, ele entortou o periscópio emergindo no gelo. Em julho de 1971, foram detectadas microfraturas no compartimento 6. E a profundidade de mergulho foi limitada, por causa disso, a 300 pés, cerca de 100 metros. Né? Em fevereiro de 1974 a 86, ele teria sido reparado e modernizado. Mas foi retirado do serviço ativo em 1993. Né? Esses reparos de fraturas não são confiáveis. Isso deve ter limitado a vida do submarino. K-370, Casco 7. Agosto de 1971, destacado para o Atlântico Norte. Em setembro de 1975, observou exercícios da OTAN. Agosto de 80, não aparece nenhum destacamento ou evento. Quer dizer, não sabemos muito o que aconteceu com esse submarino nos anos 80. Não se tem informação nenhuma dele. Né? Desapareceu. Tem muita gente pesquisando isso, porque é um fato inusitado. Em 1993 ele foi para a reserva, quer dizer, ele não retornou mais. K-348, Casco 8. Em outubro de 1972, testou o sonar MGK-300 sobre o gelo no mar da Groenlândia. Em 1980, instalou SOX, os sensores de detecção não acústica, que nós já referimos em outros submarinos. Em abril de 1980, fez o papel de um submarino americano no filme Casing Square 3680. Quer dizer, ele fez o papel de um submarino americano, não deve ter sido muito fiel. Né? Conduziu 8 destacamentos sem eventos notáveis durante sua vida de serviço. E em 1984, ele foi movido para a frota da reserva e não retornou. K-367, Casco 9. Ele foi destacado em 73 para o Mar Mediterrâneo por 3 meses. Em 75, observou exercícios da OTAN no Atlântico Norte. Mais uma vez, a Rússia sempre observando esses exercícios da OTAN. Em 1985, um acidente no sistema de controle do reator. Os detalhes não foram liberados. Esses exercícios da OTAN no Atlântico Norte, já relatei, esse parece que é o segundo que nós estamos mostrando aí, que aparece com essa informação. Ele não realizou mais destacamentos depois de 1985 e em 1994 ele foi movido para a frota de reserva e não retornou. K-14, Casco 10. Em abril de 80, enquanto varrendo a área tática perto da península de Kamchatka, isso aí é próximo ao Alasca, próximo dos Estados Unidos, antes de um exercício da OTAN, né? Aliás, era um exercício, nesse caso era um exercício do Japão, Coreia do Sul e os Estados Unidos. Antes do exercício, ele encontrou um submarino americano e o perseguiu por 11 horas a 30 nós. Né?
Em março de 1982, ele colidiu com o USS Kitty Hawk na costa da Coreia e foi rebocado para o porto. Em junho de 85, ele conduziu extensos exercícios de teste no sul do Mar da China. E nessa hora ele ia sem parar de um lado para outro, fazendo testes provavelmente das suas habilidades acústicas. E acabou resultando na perda de 7 metros de telhas acústicas, né? E com isso ele teve que ir para o porto para reparar. Em dezembro de 1975, houve um vazamento de líquido refrigerante no reator. A unidade foi apenas limpa e reconectada, ela não foi reparada. Obviamente vazou novamente, e um vazamento que não foi detectado até a partida do reator. Isso causou a despressurização do reator, do vaso, com uma exposição parcial do combustível. Essa perda do combustível, aparentemente, esse submarino nunca se recuperou, porque ele, a partir daí, ele não aparece mais. Ele é retirado em 1989 do serviço ativo. Aparentemente, ainda nessa época, os russos ainda não tinham uma cultura muito apurada de utilização da energia nuclear a bordo, né? Porque eles cometiam erros bastante primários, né? Em casco 398, K398, casco 11. Em 1973, enquanto patrulhava no mar Mediterrâneo, ele recebeu relatórios da guerra que estourou árabe-Israel, né? A famosa guerra de 73, que explodiu dentro do mundo árabe, basicamente Egito, aliado da Rússia, e Israel, aliado dos Estados Unidos. E estabeleceu a condição de prontidão 1, ou seja, guerra iminente. E foi para a região, e durante uma patrulha ele detetou o USS Independence, e o que parece ter acontecido é que ele, embora ele tivesse em posto de combate, ele se apresentou ali, né, numa posição de ataque, embora não atacasse, não fosse atacar. Só que os aviões com medidas antissubmarinas americanas, eles fizeram voos para simulando um ataque, não atacaram, mas provavelmente lançaram aquelas noise, né, aqueles bombas de barulho, né, os noise makers, né, eles lançaram aquilo para afastar o submarino. Esse foi um incidente que não foi muito publicado na imprensa, um incidente que foi pouco falado, mas depois da crise de 1961 dos mísseis de Cuba, esse foi onde os Estados Unidos e a Rússia estiveram mais perto de um confronto, né? Mas não foi muito divulgado. Em 1980 ele retornou à base com uma avaria por colisão a bordo, por colisão a bombordo. Conduziu 12 patrulhas de alto mar durante sua vida operacional. Em 1995 ele docou e foi movido para a frota de reserva. Ele não voltou mais, né? Teve uma carreira marcante, né? Quase iniciou uma guerra. Bom, casco 12, K454. Em novembro de 1974, ele faz a primeira viagem soviética transártico por um submarino de um só eixo. 1.876 milhas. É um punhado de milhas a mais do que o Nautilus em 1958. Né? Nenhum grande evento na carreira. Né? Em 1975, observou os submarinos americanos por 72 horas durante exercícios da Frota do Pacífico, conduziu patrulhas de alto mar durante a sua vida operacional. Em julho de 94, foi transferido para a frota de reserva para ficar à disposição. K462, casco 13. Em 1974, enquanto conduzindo um teste de ruído, a tripulação iniciou um blowdown do gerador de vapor. Já vimos em outro casco o que seria esse blowdown do gerador de vapor. Só que eles estavam executando um teste de medição de ruído. E não era para se fazer um blowdown durante esse evento. O capitão Ed Volkimenko foi demitido por causa disso. Em 1978, enquanto em patrulha no mar da Noruega, o selo de uma bomba de óleo no compartimento 6 se rompeu. Isso causou um alagamento que iniciou um incêndio.
Mas o alagamento foi reparado, o fogo foi controlado e extinto e a patrulha seguiu seu curso. Quer dizer, nesse caso, a tripulação fez o seu trabalho direito. Em 1975, um dos circuitos elétricos do primário falhou, resultando no shutting down de um dos reatores. Nenhum incidente, novamente a tripulação agiu a contento e, devido às suas ações, nenhuma avaria foi constatada. Em 1986, observou o Strike Group do West Iowa com o HMS Ark Royal da Marinha Inglesa por 30 dias, documentando as manobras e as táticas, incluindo as manobras do submarino dos Estados Unidos. Em 1992, foi retirado do serviço ativo. K-469, casco 14. Em 1976, ele conduziu uma viagem transoceânica da Frota do Norte para Kamchatka, submerso. Foram 21.754 milhas, 80 dias. O comandante recebeu uma comenda de herói da USS. Isso é mais ou menos, eu acho que nós estamos vendo nessa foto aí. Em julho de 1986, enquanto em patrulha no mar das Filipinas, colidiu com um recife de coral. Um recife que não estava nos mapas, não estava nas cartas. Os danos foram pequenos, mas ele retornou à base. Ou seja, logo depois de uma comenda, ele teve um pequeno incidente. Em 1979, rastreou o USS Ranger no Oceano Pacífico. Conduziu 4 destacamentos nos anos de 80, sem eventos dignos de nota. Em junho de 1983, ele foi comovido para a frota de reserva. Outro submarino desse, o segundo ou terceiro, com um bom desempenho geral. E, finalmente, o K-481, casco 15. Em 1986, ele conduziu vigilância dos exercícios da OTAN no Atlântico. Como vimos, é o terceiro desses que faz a vigilância no Atlântico. Por 30 dias, observou os strike groups do Iowa novamente, inclusive as táticas submarinas e as operações dos submarinos americanos. Conduziu 10 patrulhas de alto mar durante sua vida operacional, sem eventos de nota. Em 92, foi transferido para a Frota da Reserva. Outro navio desse que teve um bom desempenho. Ou seja, desses submarinos todos da classe Victor, todos eles, sem exceção, eles estão hoje desmanchados. Nós não temos nenhum em museu, não temos nenhum para mostrar. As fotos que se tem é desse tipo que estão aí no fundo dessa figura aí. O que a gente pode dizer da classe Victor? A gente pode dizer que teve um serviço distinguido, de distinção, né? Apesar de ser um submarino barulhento, né? Apesar de ainda não ser aquilo que um dia serão os submarinos russos, eles operaram em todos os oceanos, estiveram envolvidos tanto nos exercícios soviéticos como nos da OTAN dos anos 60 aos anos 80. Então, de uma certa forma, cumpriram aqueles requisitos que foram estabelecidos pelo Bureau para esse tipo de navio. É isso aí. Cobrimos os 15 submarinos da classe Victor.